Oi pessoal, hoje vamos falar de um assunto que vocês gostam muito, New Construction. Eu selecionei algumas perguntas que muitos dos meus clientes fazem para mim quando a gente está em contrato ou quando a gente começa a procurar casas em novas construções, e eu vou tirar todas essas dúvidas para vocês hoje. Inclusive, se você tiver alguma dúvida específica, elas vão estar listadas aqui embaixo na caixa de descrição. Então dá uma checada lá. A primeira pergunta é a seguinte: qual é o processo de garantia de uma casa nova? Essa é uma dúvida recorrente de todos os meus clientes quando eles já estão em contrato ou quando eles iniciam esse processo de compra comigo. Eu vou explicar direitinho aqui para vocês. Isso não é uma regra, tá? Mas normalmente, de maneira geral, a gente tem garantias de 1, 2 e 10 anos, e eu vou explicar a diferença para vocês. O primeiro ano vai cobrir mão de obra e materiais. Por exemplo, se você precisa um retouch na pintura ou trim, a sua porta, essas coisinhas o primeiro ano cobre. Já o segundo ano é um pouquinho diferente, ele vai cobrir os principais sistemas da sua casa. Então, encanamento, elétrica e ar-condicionado, tá? Mas eu vou dar uma observação aqui para vocês. Por exemplo, vamos dizer que você tem um cano dentro da sua parede que começou a vazar. Isso cobriria na garantia. Mas vou dar um outro exemplo que não caberia a gente chamar a garantia, que é o seguinte: vamos dizer que a sua torneira está vazando. Aí não se aplica, porque a torneira para a construtora é como se fosse um acessório adicional da sua casa. Então, não cobriria. Já os 10 anos cobrem a estrutura e fundação da sua casa. E lembrando que tem alguns builders, algumas construtoras que eles têm esse sistema de garantia in-house, tá? Uma equipe in-house que cuida diretamente disso para você, e é muito mais fácil esse trâmite. Outras construtoras, elas contratam uma terceirizada, ali a gente chama aqui de third parties. Tudo é lidado diretamente com essas empresas. E eu normalmente prefiro trabalhar com uma construtora que oferece esse processo de forma in-house, tá? É mais fácil, a comunicação flui melhor. E uma coisa que eu queria adicionar aqui para vocês, que é uma informação legal, é que o DeSantis, o governador da Flórida, ele passou esse ano uma lei que vai entrar em vigor dia 1º de julho de 2025, que diz o seguinte, que agora todas as construtoras têm a obrigação de dar pelo menos 1 ano de garantia limitada, e essa garantia pode ser transferida caso a casa venha a ser vendida, tá? A garantia deve cobrir todos os defeitos de construção, equipamentos, materiais ou mão de obra fornecidos pelo construtor ou qualquer subcontratado que resulte em uma violação material do Código de Construção da Flórida. E essa garantia não cobre nenhum desgaste natural de uma casa ou assentamento. Também não vai cobrir se você fizer alguma adaptação ou reforma dentro da casa e, obviamente, os eletrodomésticos. A segunda pergunta é o seguinte: o que é um CDD e se todas as comunidades possuem essa taxa? E a resposta é não. CDD, na verdade, significa Community Development District. E o que é isso e por que você tem que pagar isso? Na verdade, quando um construtor ele abre uma nova comunidade, alguém tem que pagar pelas novas ruas, pelos amenities, e eles fazem como se fosse um loan nessas estruturas, e quem paga por isso são os novos proprietários, tá? Por mais ou menos de 20 a 30 anos. Essa taxa normalmente é incluída no seu property taxes, mas existem comunidades sim que não possuem essa taxa de CDD, e se você quiser saber aonde para você conseguir salvar um dinheirinho aí, me avisa, porque aqui em Claremont, por exemplo, a gente tem algumas comunidades que não possuem esse tipo de taxa ao final do ano. A terceira pergunta, eu vou ser bem sincera, normalmente os brasileiros não me fazem muito essa pergunta, mas os americanos sim. As calhas estão incluídas na construção? E a minha resposta vai ser: isso depende muito da construtora. Tem algumas que oferecem, outras não, e você também consegue colocar isso como um upgrade da casa. Eu normalmente aconselho, porque isso preserva mais a fundação da sua casa. Quarta pergunta, e essa é muito importante, principalmente naquele período lá do Covid, muita gente não sabia dar a resposta, então fiquem atentos. A data que a construtora te dá é uma data exata para o fechamento? Não, gente. Normalmente uma construtora demora em média de 6 a 12 meses de construção. Claro que isso depende da construtora, né? E esse tempo vai estar condicionado à disponibilidade de materiais, permits, mão de obra, que isso é muito importante. Então isso pode variar, tanto é que no contrato de real estate mesmo, eles não colocam uma data fixa. Normalmente eles avisam 45 dias antes do closing. Mas eu, como sua corretora, também sempre tento acompanhar o fluxo da sua obra para não ser uma surpresa
ao final. É possível conseguir taxas de juros melhores na sua nova construção? Sim, isso acontece pelo seguinte, as construtoras normalmente estão abertas a dar concessões. Então, essas concessões podem ser aplicadas normalmente para você comprar pontos de financiamento ou então para te ajudar no closing cost. Então, com certeza, quando se trata de descontos e taxas de juros, quando você trabalha com uma nova construção ou com uma casa de inventário, você vai estar aberto a receber mais concessões, mais descontos do que, por exemplo, com uma casa de revenda. Sexta pergunta. Você vai estar visitando as casas modelos e você me pergunta, Jane, minha casa vai ser parecida com essa casa aqui? Gente, olha só, quando uma construtora tem uma casa modelo, eles fazem várias adaptações na luz, na estrutura, na decoração, então realmente parece muito mais bonito do que a sua entrega. Eu normalmente sugiro a todos os meus clientes visitarem uma casa que já está pronta, a gente chama isso de casa de inventário, para vocês realmente terem uma noção de como é a estrutura da casa. Sétima pergunta, posso trabalhar diretamente com o representante da construtora ou eu de fato preciso de uma corretora me representando? A resposta sincerona tá aqui. Claro que você pode trabalhar diretamente com o representante da construtora, mas você tem que ter em mente uma coisa, esse profissional está representando os interesses da construtora. Então, quem vai estar representando os seus? Além disso, como eles trabalham com muitos outros clientes ao mesmo tempo, talvez eles não tenham tempo para fazer, por exemplo, um appointment que é muito importante no processo de compra da sua casa, que é o Design Center. Eu acompanho todos os meus clientes em todo o processo. E além disso, existem clientes que quando trabalham comigo, eles conseguem muitos mais descontos do que quando eles trabalham com representante direto da construtora. Vou dar um exemplo real para vocês. Um dos meus últimos clientes foi até a construtora e eles estavam oferecendo 6% de desconto. E quando essa família começou a trabalhar comigo, a gente conseguiu 10% no final das contas. Então tá aí a diferença. Oitava pergunta, posso usar um lender que não seja preferencial da construtora? Sim, você pode estar usando o seu lender, porém, existem algumas construtoras que vão te dar mais descontos se você usar o lender que eles já estão acostumados, estão ali na lista de lenders preferenciais. Nem toda construtora vai estar aberta a te dar esse mesmo tipo de concessão quando você trabalha com lender de fora. Mas, obviamente, existem casos e casos e pode acontecer de você não pré-qualificar com o lender daquela construtora específica. Aí chega o meu trabalho de negociação pra gente ver se a gente consegue pegar um lender de fora, mas manter o mesmo tipo de concessão. Acabei de ser avisada aqui na produção que as perguntas acabaram. Achei rápido, vai! Se você ainda tem alguma dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo que com certeza eu vou entrar em contato e tirar todas as suas dúvidas. Inclusive, já me segue lá no Instagram porque diariamente eu tô postando novos conteúdos e entrando em contato com vocês. E se você tá procurando por uma corretora aqui em Orlando, ó, sua busca acabou. Minhas informações estão aqui na caixa de descrição e vai ser um prazer trabalhar diretamente com você. Eu te vejo num próximo vídeo e se você quiser marcar uma reunião comigo, já me manda um e-mail que eu já coloco na minha agenda, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!